A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala é Zé Lucas e servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui na cidade de Caxias, no estado do Maranhão. Nosso pastor presidente é o pastor Caetano Jorge Soares. E aprove a Deus nós darmos continuidade nas ministrações da revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como título principal, que norteia todas as lições, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje ministraremos a lição de número 7, que tem como tema e título a sutileza da relativização da Bíblia, a lição de número 7, 14 de agosto de 2022. O texto áureo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E a verdade prática nos ensina que a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, nós não podemos relativizá-la. Olha que maravilha. E a partir desse momento, nós iremos apenas recapitular tudo aquilo que temos ensinado e aprendido até aqui, desde a primeira lição até a lição de número 6. Sempre é importante que você, como professor, como aquele que é incumbido da tarefa de ensinar em sala de aula, recapitule os assuntos que são ministrados por outros professores, colegas seus, que compartilham aí dessa tarefa maravilhosa de ensinar e ministrar na escola bíblica dominical. Por isso que é importante estar lá sentado, escutando, aprendendo do seu colega, para que você na próxima aula venha acrescentar, resumir, tocar em pontos ali importantíssimos que foram já ensinados nas aulas passadas, ok? E com isso, formar aquilo dentro da complementariedade do ensino cristão, da pedagogia redimida a respeito da pessoa de Cristo, como entendendo sendo a verdade absoluta para os nossos corações. Então, por isso que é importante sempre trazer à tona, repetir os ensinos que já foram ministrados ao longo das lições anteriores, ok? Então, deste momento, vamos, a partir da lição 1, trazer a verdade prática, que diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo ele desfere ataques contra a igreja e é preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Olha como é interessante. Uma das armas espirituais citadas aqui na presente lição será ministrada agora com mais abrangência, com mais profundidade na lição de número 7. Lição de número 2 nos ensinou que a graça de Deus ela não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, uma nova vida em Cristo. Na lição de número 3, aprendemos que as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituída por Deus. Na lição de número 4, nós entendemos que o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Na lição de número 5, nós entendemos que tanto o materialismo como o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Na última lição, nós entendemos que dentre os muitos perigos que a sociedade enfrenta, que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir as famílias. Olha como é interessante todas essas verdades práticas. E observe que nós estamos construindo aqui um paredão, um muro, fortificado pela verdade absoluta da palavra de Deus. Então, com isso, é necessário você pegar esses blocos de pensamentos, de conhecimento que já foram construídos até aqui e trazer à tona novamente para que se forme aí um todo teológico que faça sentido para o seu aluno. Hoje, na lição de número 7, repito mais uma vez, nós iremos tratar a respeito da Bíblia Sagrada, que é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso, nós não devemos de maneira alguma relativizá-la. E quando você começa a folhear a lição de número 7, uma palavra que vem muito à tona, que é trazida pelo autor, pastor José Gonçalves, e creio eu que seja importantíssimo de definir,
é a respeito da pós-modernidade. Então você, como professor, deve trazer o conceito da pós-modernidade, ok? Então, trouxe para vocês o seguinte: o que é pós-modernidade? É o período de tempo que colocou para escanteio a modernidade, ou seja, é um dado momento da história que expressa os valores, que expressa a forma de pensar, a forma de se expressar, as tendências daquela determinada época. E isso em diversos âmbitos. Essas expressões são mais vistas, por exemplo, na arte, na música, na própria educação. Enfim, são os diversos meios e ramos que olhamos na sociedade que determina o momento, época que é e que está sendo vivida aquele determinado tipo de pensamento, a forma como você lidar com as verdades, com a moralidade, com a palavra de Deus, com as verdades absolutas, enfim. Então, a pós-modernidade, a bem da verdade, de acordo com alguns estudiosos, ela está amparada em 3 pilares, ok? O primeiro deles é conhecido como pluralização. O que significa isso? O mundo, ele é plural. São muitas ideias, são muitos conceitos, muitos valores, muitas religiões, muitas filosofias, culturas e também, obviamente, cosmovisões. Mas nenhuma delas detém ter o monopólio da verdade, a pretensão de ser a verdade. Com isso, a verdade nesse mundo plural, ela se torna relativa, ou melhor dizendo, relativizada, porque são muitas verdades de acordo com esse pensamento pós-moderno, ok? O segundo pilar da pós-modernidade é conhecido como privatização, ok? Além da pluralização, temos a privatização. O que significa isso? Cada um tem a sua própria verdade. Eu tenho a minha ideia, você tem a sua ideia, eu tenho os meus conceitos, você tem os seus conceitos, você tem um tipo de cosmovisão determinada, eu tenho um tipo de cosmovisão, valores morais, filosóficos, ou seja, os meus, eles não podem ser melhores que os seus, e os seus não podem ser melhores do que os meus, porque o mundo, ele é plural. É uma verdade que é sua, talvez ela não seja minha. Então, cada um fica aí no seu quadrado, ok? Portanto, a verdade, além dela ser relativa, ela é individual. A verdade nesse mundo pós-moderno é subjetiva, ok? Nós não cremos nisso, tá bom? Só para que fique claro. Aqui é apenas um estudo para que você leve em sala de aula e explique aí os pilares da pós-modernidade. Além da pluralização, além da privatização, temos a secularização, né? O que a secularização diz? Qual que é o pensamento? É basicamente o seguinte: vamos tirar Deus das nossas agendas. Vamos tirar Deus dos nossos caminhos, ou seja, fazendo do nosso jeito, fazendo do nosso modo, sem interferência do cristianismo, nós não devemos aplicar esses princípios, né, que os crentes dizem aí serem absolutos, essas verdades que eles creem e professam. Isso são, na verdade, coisas do passado. É isso que o secularismo faz, é tirar Deus da jogada, do caminho, né, das agendas do planeta e da sociedade. Um grande engano, se não o mais fatal deles, né? Então a pós-modernidade, ela é amparada nesses 3 pilares. Qual é o primeiro? Pluralização. Segundo, privatização. E terceiro, secularização. Qual que é o resultado desse pensamento pós-moderno que nós identificamos na arte, na música, na televisão, nos filmes, enfim, em tudo que está à nossa volta, até mesmo uma propaganda de TV, até mesmo aí um outdoor com alguma foto, alguma imagem. Qual que é o resultado disso? Primeiramente, a desconstrução das famílias, a desvalorização do ser humano, a relativização da moralidade cristã, o desencorajamento ao conhecimento de Deus. E com isso, o ir ao culto, o se prostrar diante de um Deus poderoso, se tornou coisa do passado, retrógrado, não é verdade? Porque eu posso, de fato, construir o meu próprio altar com os meus valores, com a minha privacidade, com a minha subjetividade, com o meu secularismo, com a minha pluralização, ou melhor dizendo, com a minha privatização. Então, ir para a igreja, estar na comunhão dos santos, adorar um Deus, caminhar retamente uma vida de santidade, se tornou algo ultrapassado de acordo com o pensamento pós-moderno, né? Porque, de fato, eu posso construir
o altar de acordo com os valores que eu acredito serem os melhores. Então, esse aqui é o grande perigo. O que entendemos até aqui? Primeiro, que o espírito desta era, de fato, contribui para a desconstrução e a relativização da Bíblia, né? Isso é óbvio, nós olhamos isso nas cátedras, nas universidades, nas escolas, professores que não querem ensinar mais português, matemática, história, geografia, mas querem simplesmente pregar o seu ideologismo naquelas crianças indefesas que não têm ou não construíram, né, um pensamento crítico para se defenderem. Esse é o grande problema. Por isso que muitas classes de escolas estão aí sendo destruídas, né, por vieses ideológicos, por pensamentos que são contrários à verdade da palavra de Deus. Então, o que nós entendemos aqui é que a partir dessa perspectiva, né, do conceito e dos pilares da pós-modernidade, que surge aí o famoso politicamente correto, né, criando-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. E dentro desse politicamente correto, obviamente, não há espaço para a palavra de Deus, não há espaço para as Sagradas Escrituras, não há espaço para a Bíblia. Então, esse é o pensamento da pós-modernidade. E bem como não há espaço para os cristãos conservadores, aqueles ortodoxos que entendem a palavra de Deus como a verdade única, a única verdade. Além disso, nós entendemos que há uma nova formação de narrativa a respeito da palavra de Deus, a respeito da Bíblia, né? Para criminalizar, para taxar ela como antiga, como aquela que fez sentido em um dado momento da história, não aquela que reverbera os seus princípios e conceitos ainda hoje na atualidade, né? Então, a opinião ela é ancorada nos antigos, né, pensamentos aí de homens que relativizam, que colocam para escanteio as sagradas letras e a palavra de Deus. É um pensamento que permeia toda a história da humanidade. Sempre Satanás, com a sua sutileza, tentando desvirtuar as verdades bíblicas, né? Ou simplesmente reinterpretá-las de acordo com o seu contexto e época para dar guarida a coisas terríveis, né? Alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Porque a falsa hermenêutica, a sutileza de Satanás, colocando no coração do homem pecador, vil, aquele que está afastado de Deus, o seu bel prazer, as suas vontades que sejam atendidas por meio daquilo que ele acha ser correto ao olhar, ao interpretar e deduzindo da palavra de Deus, sem analisar o seu contexto, aquilo que ela quis dizer ali para os seus autores, para os seus leitores originais e o que ela quer dizer hoje com a sua verdade também, que traspassa, que transpõe as eras e os tempos. Então é isso que nós devemos ficar atentos. E de fato, o outro evangelho, esse outro evangelho que é pregado, né? As pessoas não querem o evangelho das ervas amargosas, eles querem apenas o evangelho que traz coisas açucaradas para o seu paladar, que lhe deixa confortável na sua vida pecaminosa, mas isso não de fato é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? Com isso eles criam novas metodologias, né, de leitura da Bíblia Sagrada, consequentemente formando aí novas teologias e modismos de acordo com o seu bel prazer. Mas o que deve ser entendido aqui, né, dentro daquilo que já falamos até agora, e o que deve ser bastante enfatizado em sala de aula, depois de termos entendido o que é de fato essa pós-modernidade, os pensamentos que permeiam essa era, né, bem como os três pilares que são a guarida, a base para que o pensamento pós-moderno seja formatado, e qual é o lugar da Bíblia Sagrada dentro desse imbróglio, né? Dentro desses grupos de pensamentos e vãs filosofias que se afastam da verdade da palavra de Deus. Basicamente, nós, como professores, nos posicionando, ok? Deixando sempre isso claro na nossa vida e também na nossa ministração, a grandeza espiritual da Bíblia Sagrada. Esse é o título que deve nortear as nossas aulas e bem como a nossa vida como professores, como educadores cristãos, ok? Primeiro, nós devemos entender e deixar claro a grandeza espiritual do ensino bíblico da palavra de Deus, a sua importância principalmente em um mundo pós-moderno. E isso
deve sumariamente refletir em nossas práticas de ensino no contexto da igreja. A Bíblia, como regra de fé, é através dela, obviamente, que olhamos para tudo que está ao nosso redor, para as nossas interações sociais, para todas as ideologias e relativismos apresentados pelo mundo, e é com ela que devemos dar a resposta da fé para aqueles que de fato nos perguntam, O apóstolo João, ele fala lá no capítulo 17, verso 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, de fato, é o mecanismo dos céus para nos reeducar à imagem e semelhança de Cristo, a imago Dei que foi desfigurada pelo pecado. Nós devemos entender que quando nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, aconteceu algo maravilhoso conosco, Dentro da teologia é chamado de justificação, ou seja, por meio do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós fomos justificados pelo ato perfeito e expiatório na cruz do Calvário. E com isso, nós não temos mais culpa do pecado sobre nós, porque Cristo, de fato, pagou essa conta, Ele solveu a nossa dívida. Mas a nossa caminhada cristã, o pecado, de fato, ele ainda permanece ali. Não querendo apenas nos acusar daquilo que cometemos no passado, porque a justificação, ela pagou essa conta, mas nos desvirtuar no presente com aquilo que fazemos ainda, Por isso que entra o outro instituto da salvação, que é a santificação. Apesar de não termos mais a culpabilidade do pecado sobre nós, nós temos sim a ingerência desse na nossa caminhada cristã. Por isso que o título da lição faz bastante sentido. A sutileza, de Satanás. E é isso que ele quer. Ele não quer que nós nos santifiquemos. Satanás, ele não quer que nós caminhemos em perfeição de vida, não uma perfeição sui generis, não uma perfeição única, não uma perfeição que será alcançada apenas no céu, mas o máximo que pudermos dar por um Deus que deu tudo por nós na cruz do Calvário. O poder do Evangelho é tão maravilhoso que ele, além de perdoar o opressor, ele dá liberdade ao oprimido. Então é isso que o poder de Deus faz. Ele, além de nos justificar, ele tem que nos santificar por meio daquilo que fazemos no nosso dia a dia. Exercícios espirituais, oração, vida de piedade, leitura das Sagradas Escrituras, estudo, devoção, a meditação desse texto maravilhoso que fala aos nossos corações. Então, a santificação, ela deve, por meio do Santo Espírito de Deus, tirar esse domínio que o pecado tenta impor sobre a nossa vida e o nosso coração. E aqui, a palavra de Deus, ela continua sendo fato primordial na vida do crente, porque lendo, meditando e aplicando é que as nossas raízes serão frondosas na presença de Deus. Olha o que diz o Salmo 1, Aquele que medita dia e noite é como árvores plantadas à beira de águas correntes, que dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prosperará. Então é isso que de fato devemos fazer. Se você quer prosperar na presença de Deus, o segredo está na meditação das Sagradas Escrituras. O temor ao Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então é isso que acontece. Então, de fato, se você quer ter uma vida próspera, medite nas Sagradas Escrituras. E além da justificação, a tríade soteriológica, justificação, santificação, temos aí a glorificação, que será o momento que seremos libertos do pecado totalmente, ok? Além disso, nós cremos, professamos e ensinamos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como única fonte de regra e fé para a nossa vida e o nosso caráter cristão. Bem, de fato que nós já entendemos isso, nós aprendemos na lição do primeiro trimestre a respeito da supremacia da Bíblia Sagrada, mas nunca é demais repetir. Então nós entendemos que o termo inspiração ela é encontrado apenas uma vez no Novo Testamento e aparece justamente em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, ok? Lá diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, está lá na Almeida Revista Atualizada. Então a palavra grega aqui é theopneustos, isso significa literalmente soprada por Deus. As conclusões aqui que devem estar envolvidas com esse conceito são as seguintes. Primeiro, a inspiração ela tem a ver com o processo divino, ou seja,
os canais, ou seja, os autores humanos usados por Deus no que diz respeito às Escrituras, né? Aqueles homens que Deus escolheu, Paulo, Pedro, o próprio João, por exemplo, os profetas no Antigo Testamento, Moisés que escreve o Pentateuco, enfim. Agora, quando falamos além de inspiração, que tem a ver com o processo divino, né, os canais que Deus usa, nós também temos o conceito aqui de inerrância, que tem a ver com o produto divino, ou seja, com a precisão garantida por Deus no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Então, aqui são dois conceitos que devem ser deixados claros em sala de aula, no que diz respeito à inspiração e também um conceito de inerrância, ok? E para finalizarmos, eu quero falar aqui a respeito da Bíblia, né? Eu trouxe aqui algumas verdades, espero que você anote, guarde e ecoe em sala de aula. Primeiro, esse livro ele contém de fato a mente de Deus, o estado do homem e bem como o caminho da salvação, o fim dos pecadores e a felicidade dos cristãos. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são obrigatórios, suas histórias são verdadeiras e as suas decisões são imutáveis. Leia para ser sábio, creia nela para estar seguro e pratique-a para ser santo. Ela contém a luz para dirigir, o alimento para sustentá-lo e consolo para animá-lo. Ela é o mapa do viajante, o cajado do peregrino, a bússola do piloto, a espada do soldado e a passagem do cristão. Aqui o paraíso é restaurado, os céus são abertos, os portões do inferno são revelados. Cristo é o seu grande objetivo, nosso bem é o seu desígnio e a glória de Deus é o seu fim. Ela deve preencher a memória, dirigir o coração e guiar os nossos pés. Leia lenta e frequentemente e em oração, e é dada a você em vida e também será aberta no julgamento. E para sempre ela será lembrada. Além disso, ela envolve a mais alta responsabilidade, recompensará o maior trabalho e condenará a todos aqueles que a negligenciaram. Então, o que eu tenho para dizer para você é que apesar desse tempo pós-moderno, nós como verdadeiros cristãos devemos continuar meditando nas Sagradas Escrituras, porque não são os tempos e nem épocas que determinarão aquilo que devemos fazer com ela, mas é simplesmente aquilo que ela narra com Cristo fez por nós que deve nortear a forma como vivemos, ok? Então, se ela diz que o Senhor Deus, o seu Filho amado, foi enviado aqui nessa terra para morrer por nós em nosso lugar e nos deu vida para aquele que é o Filho de Deus, se tornando Filho dos homens, para que nós, como Filho dos homens, pudéssemos serem tornados filhos de Deus. Então, só a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, porque ela foi revelada e inspirada por Ele. Deus te abençoe. Até a próxima lição.